Fala galerinha do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Matheus, mais conhecido como Lenda em Movimento. Aqui no canal você consegue encontrar vários vídeos. Nós fazemos vários vídeos diferentes. Vídeo de análise de ação, tem vídeo sobre Rashid, vídeo sobre Atlético Mineiro. Aqui a gente é multiformas, tá? E tem muitos projetos ainda para acontecer aqui no nosso canal. Mas o core business do canal é esse, análise de ações, análise de empresas. E hoje nós vamos olhar para uma queridinha do mercado que divulgou seus resultados do balanço do terceiro trimestre de 2025 no dia de hoje. E de novo, tá? A gente cai naquele problema que nós temos de não ter a apresentação de resultados. A apresentação só sai amanhã. E hoje nós teremos aqui apenas o release, mas o release já vai ser super suficiente, tá? Então, vamos para a VEG. Quando eu abro aqui, fica ruim de ver, né? Bom, vamos para a VEG. Oh, Jesus. Aí. Vamos para a VEG, nós vamos entrar no site de RI. Vou entrar no meu site aqui para a gente conseguir fazer nossos rascunhos no PDF. E vou baixar o documento junto com vocês. Então, lembrando, tá? Então, a teleconferência vai acontecer amanhã, no dia 23, e eu tô gravando esse vídeo agora no dia 22, então não tem como ter a apresentação de resultados, mas não é problema para nós darmos uma olhada aqui nos resultados, tá? Então, vai ter a DFP e vai ter o release de resultados. Vamos dar uma olhada para o release de resultados e nós já vamos baixar ele aqui. Imprimir não, pode ser baixar. E aí a gente vai olhar aqui dentro do nosso site para conseguir passar o cursor, né? Então, lembrando, tá? Não olhei o documento antes, estou olhando o documento agora junto com vocês. Então, vamos dar uma olhada para como a VEG chegou aqui com os resultados do terceiro tri. Bom, beleza. A receita operacional veio em 10 bilhões no terceiro trimestre, 4,2 superior ao terceiro trimestre de 2024 e 0,6 superior ao segundo trimestre de 2025. Então, mais um resultado onde ela apresenta um crescimento de receita, né? De receita total líquida. Então, não é um resultado que enche os olhos, mais uma vez, mas é um crescimento ainda assim. Vamos continuar olhando para os resultados. O EBITDA atingiu 2 bilhões, 2,3 superior ao terceiro tri de 24 e 0,7 superior ao segundo tri. Enquanto a margem EBITDA foi um pouquinho menor, 0,4 ponto percentual menor e 0,1 ponto percentual maior do que o trimestre anterior. Enquanto isso, o ROIC atingiu 32,4%, redução de 4,7 percentuais em relação ao terceiro trimestre de 24 e redução de meio ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2024. Então, até aqui, né? Beleza? Então, pelo que parece, nós temos aqui um bom desempenho acontecendo no Brasil. Então, teve uma melhora aqui na demanda dos motores comerciais e appliance, beleza. Né? Teve aqui uma menor receita no negócio de geração eólica, né? Então tá rolando um desinvestimento nessa área, e isso é um pouco ruim, né? A ausência de novos projetos. Então, a empresa não está conseguindo captar receita através desses projetos, né? Além da redução de projetos de geração solar nesse trimestre também. Só que no mercado externo, eles tiveram alguns impactos com legislações tarifárias. Só que a atividade industrial continuou positiva, né? Então, a Europa continuou gerando resultado bom ali. E eles estão fazendo muitas migrações, fazendo uma estratégia focada em seguir com segmentos como óleo e gás, água e saneamento, né? Então, isso aqui é uma boa notícia na América do Norte, né? Lá em transmissão e desenvolvimento, né? Transmissão e desenvolvimento, acho que é isso mesmo. Continua com bom volume de entregas, né? Então, até aqui, nós temos uma justificativa do que está acontecendo, né? A receita está crescendo, mas não está crescendo em termos esperados, porque no ano passado, nesse mesmo período, houveram muitos projetos, dos quais esses projetos deixaram de existir,
aqui no Brasil e está rolando um desinvestimento na geração eólica e na geração solar. E eles concluem falando que eles acreditam muito na estratégia de diversificação de produtos e soluções que eles têm, né? Além da presença global que eles possuem. Então, pelo que parece, eles estão chegando numa maturidade onde eles vão precisar muito entender como eles vão continuar crescendo a companhia, né? Então, aqui já vem um pouco dos resultados, né? Então, o retorno sobre o capital próprio decresceu um pouquinho aqui. A receita com pouca variação para cima, né? Aqui, em relação ao trimestre, ao semestre, tá bom, né? O crescimento, né? Então, o primeiro trimestre veio puxando um bom resultado, o segundo trimestre também. Então, aqui a gente vê que o principal impacto está no mercado interno, né? No mercado interno veio um decréscimo de 4,1%, enquanto aqui o crescimento está de 5,9%, e quem está sustentando a empresa no crescimento é o mercado externo. Teve aqui 2 bilhões acima no semestre, né? Não no semestre, né? Mas em 9 meses. E esse crescimento aqui no mercado externo, em relação ao trimestre, também já começou a dar uma desacelerada, né? E o lucro líquido não avança tanto, mas aqui no acumulado dos 9 meses ele está avançando bem, né? Então, os resultados dos trimestres anteriores estão segurando o resultado do ano aqui da WEG. E o EBITDA também com um bom avanço aqui nos 9 meses, beleza? Mas um avanço tímido aqui no trimestre, né? E o lucro por ação, ele veio aqui com 10% de crescimento em 9 meses, mas no trimestre veio um crescimento muito tímido. Beleza. Então, aí eles vão... Eu gosto muito do release da WEG, né? Eles vão discorrer sobre todos os itens da release de resultados deles e eles vão tentar sempre dar uma explicada do que aconteceu. Então, como vocês podem ver aqui, a dependência no mercado externo ela está aumentando e o mercado interno está decrescendo ao longo dos trimestres. Então, nós temos aqui um histórico desde o primeiro trimestre de 2025. Deixa eu mudar a cor para não ficar confuso, né? Mas percebam que a porcentagem do mercado interno ela tem decrescido de uma forma geral, mas o mercado externo aqui garantindo um pouco como fonte de receita da companhia, né? E aqui eles mostram um pouquinho por mercado, né? Ou na verdade por continente, né? Já que a WEG é uma empresa mundial. Então, aqui nós vemos que o principal gargalo em relação ao terceiro trimestre, e aqui eles fazem uma jogada, né? Aqui a variação, aqui nós temos que ver essa daqui, ó. Essa cor ainda não tá boa, né? Vamos colocar aqui um rosa, sei lá. Então, na América do Norte com um crescimento tímido, mas na América do Sul e Central com um bom crescimento. E aqui nós vemos que a África e a Ásia e Pacífico estão crescendo um pouco, mas no geral nós temos aqui um crescimento em todos os mercados de forma geral, tá? O mercado externo está puxando o resultado muito para cima. Sim, eles sempre falam das moedas diferentes, né? Dos locais, beleza? E aí, a receita líquida no mercado externo apresentou crescimento de 3,6 aí em relação ao terceiro trimestre de 24. Boa, então agora eles começam a falar um pouco do desempenho por área de negócio. Então aqui eles começam com os equipamentos eletrônicos industriais, né? Então, uma participação bem alta aqui na geração de receita da empresa. 51% vem dessa área de negócio. E o crescimento no mercado interno veio muito bom, 11%, mas em relação ao trimestre, né? Em relação ao segundo trimestre. Em relação ao terceiro trimestre também não é um crescimento ruim. Então essa área aqui de negócio tá indo bem. Então, porque a atividade industrial tá indo bem aqui no Brasil, né? E apesar
apesar de um cenário ainda restritivo para novos investimentos, isso aqui vai acontecer, tá? Olhando para o mercado com uma taxa de juros tão alta, ninguém vai querer investir em coisas novas. É muito melhor pegar o dinheiro e deixar parado, que ele vai render 15% ao ano para você. Então, mesmo assim, essa área teve um crescimento muito bom, dado essa diversidade aqui da taxa de juros muito alta, né? E aí, segmentos de óleo e gás e mineração. Mineração realmente está explodindo, né? Mercado externo tem uma continuidade aqui para diversas regiões com atuação para equipamentos de ciclo curto, né? Beleza. Então, ainda que tenha aqui umas incertezas geopolíticas, o mercado externo conseguiu performar muito bem, com 7%. Aqui o GTD, geração, transmissão e distribuição de energia, né? Então, aqui está o gargalo do mercado interno, tá? Então, aqui está um pouco da explicação do porquê a receita não está crescendo tanto quanto em outros trimestres. E está na dificuldade de projetos de geração, de transmissão e de distribuição de energia, né? Então, teve aqui um decréscimo de 19% em relação ao segundo trimestre, em relação ao terceiro trimestre, menos 6%, mas esse cenário também se repete no mercado externo. Então, isso aqui é a segunda área de negócio que mais gera receita e ela não está indo bem. Então, aqui está o gargalo de receita, de geração de receita que a VEG está enfrentando de forma momentânea, tá? Mas é importante salientar que a empresa tem várias formas de gerar receita e ela tenta sempre compensar, né? Quando um tá mal, o outro vai estar bem, como é o caso aqui das indústrias, né? Então teve aqui a receita impactada pela ausência de entrega de novos aerogeradores, né? Então teve aqui uma falta de projetos de geração eólica em 2025, né? Teve aqui uma redução da receita de geração solar, né? Então, isso aqui, e assim, teve projetos grandes que foram entregues, né? Então, esses projetos foram entregues e a receita parou de vir, né? Ótimo. No mercado externo, nós tivemos aqui um menor volume em outras operações relevantes, como a África do Sul, nesse segmento, né? Porque, assim, como é uma empresa global, ela não vai ter aqui o impacto só no Brasil, né? Porque as receitas, elas são muito diversas, né? São 2 bilhões aqui e 1,5 bilhão no mercado interno, 2 bilhões no externo. Então significa que existem outros países que estão em momentos diferentes em geração, distribuição e transmissão de energia. Então, mesmo assim, ainda não está um resultado tão bom aqui, né, para geração. E isso, eles estão trabalhando aqui na oscilação aqui desses projetos, né? Então, beleza. Agora eles passam para motores comerciais e appliance, né? Então, aqui no mercado interno está indo bem. Crescimento aqui de 8,6% em relação ao trimestre. E lá fora, o crescimento também foi muito forte, 16,9%, né? Em relação ao TRI, que caiu um pouquinho, né? No mercado externo, mas ar-condicionado, motobombas, compressores, tá indo bem. Então, é uma área, né, menor, né, de geração de receita, mas tá crescendo, isso aqui é boa notícia. Aqui a Volt, né, teve um crescimento, né, principalmente para as operações da China e da América do Norte, né, e elas contribuíram para o crescimento da receita no trimestre. Então, boa notícia para motores comerciais e appliance. E aqui tintas e vernizes é a última área de negócio da empresa. Crescimento bom aqui no interno e no externo. É uma menor participação na receita operacional líquida, mas, né, boas notícias aqui. Crescimento expressivo aqui, trimestre contra trimestre, né? Então, muita venda acontecendo aqui no México, segmento de óleo e gás, né? Isso aqui é boa notícia também. E aí nós vamos para os custos do produto vendido. Então, assim, no que a empresa poderia executar no que tange a aumento de receita, nós já vimos que é da receita.
Nós vimos por área de negócio. Agora nós vamos ver um pouquinho na área dos custos dos produtos vendidos. O famoso CPV é o custo que a WEG tem para fabricar as coisas que ela vende em qualquer área de negócio. Então, essa receita operacional líquida veio aqui estável, né? Mas o custo de produtos vendidos aumentou quase que na mesma proporção em relação ao segundo trimestre de 2025 e quase que na mesma proporção também em relação ao terceiro trimestre de 2025. E isso ocasiona aqui uma queda muito, muito singela aqui da margem bruta, que antes era 34,5% e no terceiro tri passou a ser 33,6%. Mas ainda assim é uma margem bruta que continuou, né, estável em relação ao trimestre, principalmente, né? Então, teve aqui um aumento no custo de algumas matérias-primas, né, especialmente o cobre. E isso aí acaba fazendo com que a empresa gaste um pouquinho mais. Esse custo pessoal aqui, ó, ele é o custo de gente trabalhando na fábrica, né? Tem alguma depreciação, tem outros aqui, mas os materiais eles mantêm aqui na mesma proporção, basicamente, né? Então, gastou um pouquinho até mais com o pessoal aqui no terceiro trimestre 25, mas em geral tá bem em linha aqui com o trimestre, nada com que se preocupar. As despesas gerais e administrativas tiveram aqui um aumento de 5,2% sobre o terceiro trimestre de 24 e redução sobre o segundo trimestre de 25. Então, eles estão tentando mexer aqui, né? Então, isso aqui é importante porque, assim, a receita operacional ela não cresce tanto. Vamos tentar mexer um pouco no lucro nessa linha aqui. Então, é isso que eles estão tentando fazer, principalmente em relação ao trimestre, né? Apesar do aumento ano contra ano, terceiro trimestre contra terceiro trimestre, mas 11 em relação à receita que também seguiu crescendo, né? Teve aqui um aumento 0,1 ponto percentual. Então isso aqui tá bem em linha, tá? Tá alterando em relação ao segundo trimestre, mas em linhas gerais a porcentagem das despesas gerais de vendas e administrativas continuam aqui no mesmo patamar de receita operacional líquida, tá? E nós vamos para o EBITDA. O EBITDA veio aqui com um aumento de 0,7% em relação ao trimestre e 2,3% em relação ao trimestre do ano passado, né? A margem EBITDA acabou caindo um pouquinho, mas aqui eu consigo ver que, bom, eles pagaram um pouquinho menos de IRPJ, né? Teve aqui uma despesa financeira que foi, com certeza, foi imprescindível para esse EBITDA não ter vindo tão bom assim. E teve um pouquinho mais de amortização, né? Porque fez aquisições nesse período, né? E acaba que esse resultado financeiro pesa muito no lucro líquido no final da operação, com 4,5% de variação apenas. Então, não é um resultado excelente de WEG, mas também não é um resultado ruim. De novo, o WEG vem com um resultado bem mediano, não é aquém dela, porque eu entendo essas questões que ela tem vivenciado, principalmente no mercado interno, com falta de projeto eólico, que ela ganhou bastante dinheiro nos anos anteriores com a frente de energia solar e eólica, tá? Então, e aí a dívida acaba pesando, né? E aí o lucro líquido vem um pouquinho menor mesmo, mas assim, olhando, bem em linha, muito em linha com o que aumentou de receita operacional líquida. Então, o que aconteceu aqui na WEG foi, receita cresceu um pouquinho, o lucro cresceu na mesma proporção, o custo dos produtos vendidos veio na mesma linha, a despesa geral administrativa veio na mesma linha, então não foi nada de novo acontecendo aqui no trimestre, tá? Foi tranquilo. E aí vem o resultado líquido, né? Então, esse resultado líquido nem precisa muito de lei, e aí vem o fluxo de caixa, né? Então, a empresa segue fazendo alguns investimentos, segue pagando dividendos, segue fazendo aqui juros sobre capital próprio para ajudar lá no RPJ, né?
Então, teve aqui um investimento CAPEX que eles explicam que foi para as fábricas do Brasil, do México e da China, né? Então, é um negócio que gera muito caixa, né? Caixa operacional de 4,2 bilhões até setembro de 2025 e termina com caixa de 6 bilhões. Então, gera caixa no trimestre, ela gasta, gasta, gasta e mesmo assim parece que nem mexeu no caixa, né? Então, não tenho o que falar, a empresa gera muito caixa. E aí vem o retorno sobre o capital investido, né? Mesmo veio um pouquinho de queda, né? E aí essa queda vem aí, vem aí por causa dos investimentos em ativos fixos e intangíveis. Apesar do crescimento do lucro operacional após os impostos, né? Aí vem os investimentos, então a empresa segue investindo bastante, principalmente lá no exterior, né? Mas está bem meio a meio esse investimento nos últimos tempos. Está investindo, inclusive, no mesmo patamar que o quarto trimestre de 2024, está investindo mais que o terceiro trimestre de 24, então está destinando isso aí para o Brasil, para o México, para a China, e aí está expandindo aí licença de software e por aí vai. Então, beleza. Aqui, ó, capacidade produtiva da China. Aí vem pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a empresa segue aí gastando 3,5 da receita operacional líquida, totalizando 1 bilhão, né? Beleza, super em linha isso daqui. E aí vem o endividamento, né? Então, disponibilidade de caixa, 6 bilhões. Então, o que era em setembro de 25, agora tá 7, né? Então, a empresa gasta dinheiro e tem dinheiro em caixa, né? Mas tem aqui um financiamento um pouquinho maior, né? Então, isso daqui é fruto de novos investimentos que ela tem feito. E aí o caixa líquido fica em 3 bilhões aqui, 400. Então, super tranquilo o endividamento da empresa, né? Duration de 15,8 meses, é bem tranquilo, não tenho o que dizer. Então, a empresa vai pagar mais dividendos sobre capital próprio, né? Aqui em 23 de setembro já pagou mais um, né? Já passou esse daqui. E aí, eu não sei se ela vai chegar a pagar mais, né? Acho que não. Fez a aquisição da Tupinambá Energia, né? Beleza. Atuação no mercado de softwares e serviços completos para a gestão de redes de recarga de veículos elétricos. Beleza. Tupimob, Tupi, conecta usuários de veículos elétricos à rede de recarga. Interessante. 36 colaboradores, 40 milhões em recargas nos últimos 12 meses. Muito bacana. Registrou receita líquida de 8 milhões em 2024. Sim, beleza. Bacana demais. Então, outra aquisição aqui da VEG. É bem pequenininha. Já aumenta um pouquinho aqui a receita, né? Mas bem tranquilo. E aí, fechou, né? Fechou o resultado. Vem aqui a tabela completa, que a gente sempre gosta de dar uma olhada, né? Mas é aquilo que a gente já citou aqui, tá? Bom, apesar da receita financeira crescer muito aqui, a despesa financeira cresce no mesmo patamar, né? Então, o lucro antes dos impostos não cresce tanto, mas aí teve uma diminuição aqui no imposto de renda, pelo menos, né? E aí o lucro líquido veio crescendo 4,5%, lucro por ação crescendo 4,5% em relação ao trimestre, já é boa notícia também. E aí a gente termina aqui a análise do release de resultados com um outro resultado que, assim, na minha visão, é um resultado que vem bastante em linha com os últimos trimestres. E aí vamos dar uma olhada aqui para o site do Fundamentei. Inclusive minha nota até sumiu daqui, né? Mas vamos dar uma olhada aqui para o site do Fundamentei para eu dar uma olhada em como que foi o comentário do semestre anterior, né? Então aqui já tem gente, né, comentando, né? Então aqui, ó, no trimestre anterior, a receita cresceu foi 2 dígitos, né? O CPV veio controlado, né? Aí eu falei um pouco dos setores, o EBITDA cresceu apenas 6,5%, a despesa cresceu muito, né?
Então, assim, essa foi uma linha curiosa, porque, assim, olhando para as despesas gerais e administrativas desse trimestre, nós vemos que ela cresce, né? Ah, não tem uma linha completa, né? Assim, ela cresce, né? No geral, ela cresce. Então é natural isso acontecer, mas isso aqui é no ano, né? Queria, eu queria aqui, mas ela vai crescer. É natural crescer. Né? Então, beleza. Ah, lucro líquido superior de 10%, né? Então, é isso, tá? O resultado do ano da VEG tem sido puxado pelos trimestres anteriores, primeiro e segundo, principalmente. O terceiro não veio tão bom assim. E aí, é, fechamos aqui o resultado para a VEG, tudo bem? Então, vamos fazer aqui um compilado dos resultados e logo mais nós vamos em frente para fechar esse vídeo. Valeu e até daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Vamos terminar o vídeo de VEG. Primeiro falando um pouco sobre a receita que veio pressionada no mercado interno, né? Então, lembrando, foi a falta de projetos nos setores eólicos e solar. Isso é resultado também de um cenário adverso aqui no Brasil, por falta de investimento em novos projetos. A taxa de juros está muito alta nos últimos meses, nos últimos tempos, e é bom salientar que essa é a única área que puxou muito o resultado da VEG no que tange a receita gerada para baixo. Em outras áreas, como na indústria, o mercado interno vem tomando forma em, é, em termos de receita em áreas de negócio que são pequenas para a VEG ainda, como tintas e vernizes, motores e appliances, né? Tiveram um crescimento positivo também no mercado interno. Então, esse aqui foi foi a única diversidade que a empresa encontrou para crescer ainda mais a sua receita, e certamente em algum tempo ela vai conseguir corrigir, porque as taxas de juros não vão ficar nesse nível para sempre, né? Bom, a margem bruta acabou sofrendo um pouco nesse trimestre, né? Então, o custo dos produtos vendidos veio ali veio muito em linha, né? Teve um pequeno aumento ali por causa do custo do cobre, mas eu acho que é bem tranquilo de entender esse resultado da companhia. E aí o destaque no trimestre foi para um controle de despesa geral e administrativa. Esse controle não aconteceu no segundo trimestre, nesse aconteceu. Então, em relação à porcentagem da receita, continuou bem em linha, aumentou só 0,1 ponto percentual ali, 0,1%, né? Por cento, né? Então, muito bem tranquilo isso daqui. Isso aqui é uma linha positiva para evitar com que o resultado não fosse pior lá no lucro líquido, né? O EBITDA também veio com um crescimento tímido, né? Mas muito por causa das linhas de depreciação e o resultado financeiro que atrapalham nessa métrica do resultado. E aí o que tem para comemorar nesse resultado é que o lucro ele veio crescendo na mesma proporção que a receita cresceu. Então, mesmo com toda essa dificuldade que a VEG passou com o mercado interno nesse trimestre, especialmente no setor de geração, transmissão e distribuição de energia, né, esse resultado veio em linha com o crescimento da receita, mas é importante salientar e ficar atento porque a empresa foi beneficiada pela redução no imposto cobrado nesse trimestre. Então, nós vamos continuar acompanhando um pouco dessa linha para entender se nos próximos trimestres, pelo menos a VEG consegue segurar o aumento dessa receita e do lucro em mesmas proporções, né? Bom, o CAPEX ele vem com crescimento robusto, então a empresa tem um caixa muito sólido, é o outro resultado, né? A empresa gera muito caixa e consegue manter um nível de investimento maior em países estratégicos como China, como lá no México, em algumas partes aqui do Brasil para continuar fazendo com que a sua operação melhore, né? E, a empresa gera muito caixa, não tem risco financeiro. Você olha aqui a dívida no Fundamentei, é muito tranquila a dívida, não tem o que falar, a posição de caixa é muito forte.
né? Não tem. A empresa está aqui muito confortável com relação à dívida, é, não tem o que reclamar desse ponto aqui. E eu acho que o resultado ele não veio maravilhoso. Isso aqui é fato. Mas pelo menos conseguiu crescer o resultado, mesmo em meio a esse cenário adverso que ela enfrentou. É, e a notícia positiva até aqui é olhar para o consolidado. No consolidado, o crescimento de 2 dígitos, pelo menos 10% ali, no crescimento de receita, no crescimento do lucro, a margem EBITDA, despesa operacional flat ali, crescendo um pouco menos do que a receita. Isso já é um bom indício e também nos indica que o resultado da VEG vem sendo puxado pelos resultados do primeiro TRI e do segundo TRI. Terceiro TRI veio uma quedinha nessa geração de receita para cima e no lucro, e vamos ver como é que vai vir o quarto trimestre para VEG encerrar esse ano, pelo menos com um crescimento de double dígitos aqui nessas linhas que são importantes, né? E é importante também salientar que a empresa fez aquisições de empresas muito interessantes, tem um futuro e consolidam a VEG como um futuro de crescimento sustentável, que é no setor de carros elétricos, né? O setor ali para carregar carros elétricos, uma Tupi, né? E aí está consolidando a VEG como uma empresa de operação mundial, como já é há algum tempo, e só vai continuar fazendo com que essa operação continue expandindo em todas as frentes de negócio, né? Então é isso. É o Lendo em Movimento sempre na área. E aí, você, me conta, o que você achou do resultado de VEG? Você não gostou? Você gostou? O que você achou? Conta aqui nos comentários e logo logo o vídeo vai estar disponível para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Acho que somente na semana que vem agora, tá? Olhando para a agenda de resultados, olhando aqui rapidinho junto com vocês, eu tenho acho que na verdade somente empresas para avaliar na semana que vem. Então nós vamos ter aqui empresas. O meu mouse tá triste. Tá? Vamos ter aqui. Não tem muita coisa não, mas eu acho que no dia 1º, de forma específica, também não tem nada. Aqui já é novembro, né? Mas beleza. Parece que não tem nada demais não. Intelbras, Easy Energia. Ah não, vai ter Bradesco, vai ter Multiplan. Então, na semana que vem a gente se encontra e vamos ter aí 2 empresas para comentar o resultado na próxima semana. Fechou? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu joinha. Isso ajuda muito no nosso projeto. E até o próximo vídeo. Valeu!